Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 4, versículo de número 10. Apenas esse versículo para nós meditarmos nesta noite, que diz assim: Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Amém? Amém. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Um dos dons mais preciosos do Senhor, queridos, é a vida eterna, é a vida. Quando Deus formou o homem, lá no capítulo 2 de Gênesis, diz que ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser o ser vivente. Lá em Romanos, capítulo de número 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós precisamos entender, queridos, que o dom mais precioso é a vida eterna. Em João, capítulo de número 17, versículo 3, a Bíblia diz que a vida eterna é esta: que conheça a Ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E é por essa razão, queridos, que Cristo, Ele tem particulares conosco. É por isso que de vez em quando Ele se encontra comigo e com você, e é só o ser humano e Deus. Porque Ele se importa com você, Ele se importa com o ser humano, com a sua criação. Se nós pararmos e observarmos o capítulo 3, o 4 e o 5 do Evangelho de João, nós vamos ver, queridos, Jesus tendo alguns particulares e mostrando a importância da vida eterna para eles. No capítulo 3, a Bíblia diz, queridos, que um homem, príncipe dos judeus, ele vai ter de noite com Jesus. E diz a Bíblia que este reconhece que Jesus é vindo da parte de Deus, porque nenhum outro poderia fazer o que ele fazia se não viesse da parte de Deus. E aí Jesus tem um particular com aquele homem e diz: olha, Nicodemos, necessário é tu nascer de novo. Nicodemos diz: como pode um homem já velho nascer de novo? Porventura pode voltar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Aí Jesus diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Mas na frente Jesus vai e diz: Nicodemos, eu te falei das coisas terrenas e tu não compreendeu, quanto mais se eu começar a falar das coisas celestiais. E aí, queridos, nesse texto nós podemos observar e ver que Jesus mostra que até os intelectuais, ele precisa se encontrar com Cristo. Ele precisa ter um particular com Cristo. Ele precisa verdadeiramente nascer de novo. E nós precisamos entender isso. Jesus tem desses particulares. Não é porque eu sou entendido, eu tenho faculdade, eu conheço das coisas dessa terra, que eu não preciso me encontrar com o Senhor. Precisamos entender, e nesse texto mostra, Nicodemos era mestre da lei, era conhecedor, e foi preciso ele se encontrar com o Salvador. Mais na frente a Bíblia vai falar, lá ainda em João, que este Nicodemos, que foi ter de noite com Jesus, estava presente na crucificação. Aleluia.
E aí talvez você diga assim, mas por que? E aí os teólogos, estudiosos vão dizer que ele foi ter de noite, porque ele era mestre da lei, era príncipe dos judeus, e tinha vergonha, ou o que os outros iam falar, mas eu quero crer, queridos, nessa noite, que ele foi porque havia uma necessidade na sua alma, no seu ser, de se encontrar com Jesus, porque todo aquele que se encontra com Cristo, queridos, ele tem a vida mudada, ele tem a vida transformada, ele não é mais a mesma pessoa, queridos. A Bíblia diz, queridos, no capítulo 5, que um homem que há 38 anos vinha sofrendo, e aí Jesus vai e se encontra com ele e pergunta se ele quer ser curado, diz a Bíblia. E aí, queridos, lá no tanque de Betesdas, diz a Bíblia que de hora em hora vinha o anjo e agitava as águas, e quando as águas eram agitadas, o primeiro que descesse lá era curado. E Jesus chega para aquele homem e pergunta se ele quer ser curado. Jesus começa a ter um particular com aquele homem. Aquele homem coloca alguns pretextos sobre a pergunta de Jesus. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e já fechar. Quantos de nós, queridos, colocamos pretextos? Porque eu não sou curado por causa disso, eu não recebo a bênção por causa disso, eu não vejo por causa disso. Porque dentro de nós ainda há algumas mágoas, alguns ressentimentos. E aí esse homem, ele começa a dizer, não tem ninguém que me coloque no tanque quando as águas é agitadas. Jesus não perguntou se ele queria ir ao tanque. Jesus perguntou se ele queria ser curado. E diz a Bíblia, queridos, que Jesus manda ele pegar a sua marca, ir para a sua casa, e ele sai, e a Bíblia diz que era um dia de sábado, e aí os judeus vai e pergunta quem tinha curado, ele não sabia responder, mas na frente Jesus se encontra com aquele homem, e aí diz, não faça coisa pior, para que não voltes a pecar, para que coisa pior não te suceda. E aí diz a Bíblia, queridos, que ele vai e anuncia quem tinha curado ele. Eu e você precisamos entender, queridos, que nós não podemos colocar pretextos para estar na presença de Jesus, porque até os que precisam ser curados precisam de Jesus, os que têm ressentimentos, mágoas, precisam se encontrar com Jesus para serem sarados, curados. Nós precisamos entender isso, e quantos de nós estamos na presença do Senhor e Jesus tem alguns particulares com a gente para que eu e você seja curado, aprenda a pedir perdão, aprenda a perdoar, mas colocamos pretexto, vivemos nessa vida medíocre porque não queremos perdoar e nem pedir perdão, porque colocamos alguns pretextos dizendo, é por causa dele, foi ele quem me feriu, foi ele que fez isso, mas a Bíblia me ensina, queridos, que eu que estou ferido é que tenho que ir até ele para me ser sarado. E aí eu preciso entender isso. Jesus tem alguns particulares com a gente, queridos, para nos sarar, nos curar. E aí a gente estamos vivendo em um tempo de uma igreja ferida, cheia de mágoas, cheia de rancor, uma igreja que não se deixa ser sarado pela palavra do nosso mestre, porque ele tem a palavra que sara, que cura os corações feridos. Este homem tinha um ressentimento com aqueles que não colocavam no tanque, diz a Bíblia, queridos. E Jesus teve um particular com ele e o curou. Talvez essa noite você precise se encontrar com Jesus e ter um particular com ele. E deixar ele tocar onde nenhum outro pode tocar.
Deixe ele fazer o que nenhum outro ser humano pode fazer. Porque quando ele cura por completo. Quando ele sara por completo. Ele mostra que até os ressentidos precisam se encontrar com ele. Os doentes físicos e os doentes espirituais precisam se encontrar com ele. E no texto que nós lemos, e é aqui que eu quero estar falando, queridos, a gente vai ver que Jesus tem um particular com uma mulher que era discriminada, uma mulher que era rejeitada pela sociedade. E Jesus se importa com esses também. Diz a Bíblia, queridos, que essa mulher ia buscar água meio-dia. Por que ela não ia buscar 9 horas, no horário que as outras iam? Porque, queridos, Jesus faz uma pergunta a essa mulher e diz assim: vai chamar o teu marido? E ela diz assim: eu não tenho marido. E Jesus disse: disseste bem, tu não tem marido, porque tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Era por essa razão, queridos, que esta mulher não ia buscar água no horário que as outras mulheres desciam para ir buscar água. Ela ia meio-dia, no horário que não tinha nenhuma outra para estar apontando, acusando aquela mulher. Mas naquele dia Jesus estava ali, junto ao poço, diz a Bíblia. E quando Jesus se encontra e tem um particular com aquela mulher, a primeira coisa que Jesus faz é perguntar àquela mulher, ou melhor, pedir àquela mulher um pouco de água. E aquela mulher se espanta, fica pasma, porque ele era judeu. E diz a Bíblia que os judeus não se comunicavam com os samaritanos. E aí, queridos, Jesus começa a dizer àquela mulher, se ela conhecesse o que pede água, ele lhe daria água viva. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, havia uma necessidade na alma daquela mulher. E quando Jesus começava a falar com aquela mulher, queridos, Jesus estava falando ali: tu não vai mais precisar voltar aqui a esse tanque. Deixa eu dizer uma coisa, aquele tanque era o tanque da vergonha daquela mulher. E deixa eu dizer outra coisa para mim e para você aqui nessa noite. Quantos de nós, você que está ouvindo essa palavra pela live, você não vem à presença de Jesus porque tem vergonha, ou porque a sociedade te rejeitou, ou porque alguém chegou para você e disse que você não tem mais jeito, que não tem mais solução para a sua vida, que ao final é a morte? Eu quero te dizer, Jesus se importa com você. Jesus se importa com aqueles que a sociedade discriminaram, rejeitaram, que não dão nada por eles. Essa mulher é rejeitada pela sociedade. As outras mulheres apontavam aquela mulher. Você diz assim: mas onde está isso na Bíblia? Pelo horário que ela não ia buscar água, no mesmo horário. E aí, queridos, Jesus começa a falar daquela mulher, com aquela mulher. E quando ele diz: se eu te der dessa água, tu não vai mais ter que voltar aqui. Ela diz: pois me dá dessa água. Ela não tinha intenção mais de voltar ao tanque. Ela dizia dentro dela: posso eu imaginar que eu não vou mais ser envergonhada, eu não vou mais precisar vir tirar água meio-dia, porque Ele tem água viva para a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para mim e para você, queridos. Aquela mulher crê, e ela perde a vergonha, a ponto dela descer e sair, ela largar o cântaro e descer e anunciar que ela verdadeiramente conheceu um que disse tudo sobre ela. Diz a Bíblia que os homens daquela cidade correram e chegaram até ela.
até ele, até Jesus, e disseram: nós cremos não mais pelas palavras desta mulher, mas pelo que nós ouvimos dele. Ela perdeu a vergonha, ela deixou de lado uma das características, queridos, de quem tem um particular com Cristo, que bebe da água da vida, perde a vergonha, sabe que Ele é o Salvador, que Ele pode transformar a sua vida, Ele é a solução para a minha, para a sua vida, para a solução da humanidade inteira. Por isso precisamos se voltar a Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa o que você fez, não importa o que os outros dizem a teu respeito, o que importa é o que Cristo vai dizer a teu respeito se você for à presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas podem te discriminar, podem dizer que não tem mais jeito para você. Há 18 anos atrás, ele teve um particular comigo. Há 18 anos atrás, queridos, as pessoas olhavam e diziam: não tem jeito, lugar para esse é estar morto ou estar preso. Mas Jesus entrou na minha vida, na minha história. Naquele dia, Jesus entrou e falou que, por meio do irmão Cláudio, dizendo: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra entrou no meu coração. Estava lá no fundo do quintal fumando maconha. Deixei a maconha de lado, pastor. O irmão Cláudio pegou e disse: vamos para o nosso primeiro Ceará para Cristo. E eu disse: não vou não. Quando foi à noite, eu estava arrumado para ir para o culto. Quando eu cheguei lá, Deus usou o pastor Marciano, dizendo: ei, Deus lhe trouxe aqui, porque Deus lhe escolheu desde o ventre da sua mãe. Colocou o seu nome, o nome de um rei. Ele nunca tinha me visto. Eu olhei para o Claudinho e para o Francisco Lima e disse: como é que esse homem sabe tudo sobre mim? Ele disse: é Deus que está revelando a ele. Quando ele fez o apelo, eu fui à frente. Eu estou aqui até hoje. Sabe por quê, queridos? Porque Jesus transforma as vidas. Jesus se importa com aquele que a sociedade diz que não tem mais jeito. Lá na Serra do Padre tem um rapaz, queridos, que aceitou a Jesus bêbado, e ele contou um testemunho que marcou no meu coração. Ele disse que foi a outras congregações, a outras igrejas, e as igrejas, os porteiros diziam: vai embora, você só vai atrapalhar culto, vai embora. Mas quando ele chegou lá no São João dos Pompeus, botaram ele para sentar. Ele ouviu a palavra, se converteu, aceitou a Cristo como seu Salvador, e hoje está servindo ao Senhor liberto. As pessoas olhavam para ele e diziam: nunca vai ter jeito. A esposa dele, testemunhando, disse que todo dia era um sapato, uma blusa, perdeu moto no meio da estrada, que os ladrões levavam. Não tinha um prato em pé, tudo que chegava dentro de casa ele quebrava. Mas quando Jesus se encontrou com ele, a primeira coisa que ele fez foi comprar todos os pratos para dentro de casa. A primeira coisa que ele fez foi comprar roupa para ele se vestir. E hoje ele diz que a melhor coisa que ele fez foi ter se encontrado com aquele que tem o poder de mudar a vida do ser humano. Queridos irmãos, não importa o que o ser humano fez, ele tira do monturo e põe no meio dos príncipes, e dos príncipes de Deus, diz a palavra do Senhor. Por isso eu preciso sempre estar bebendo da água que ele tem para a minha e para a tua vida. A água que jorra dentro de mim e de você para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor.
Os intelectuais precisam se encontrar com Jesus. Os doentes precisam se encontrar com Jesus.